Sejam todos muito bem-vindos. Estão todos vendo a minha tela? Dá uma olhadinha aqui no chat. Sim. Ótimo. Bem, com a intenção de realmente trazer essa percepção, né, da importância do regulatório ambiental para esse grande projeto que está vindo para o governo, para o estado do Ceará, chamado Hub de Hidrogênio Verde no Porto do Pecém. Vou trazer aqui algumas percepções, principalmente com relação à nossa atuação na área de regulatório ambiental. Mediante várias tratativas, principalmente com a Mônica, nós percebemos essa necessidade de compartilhar com vocês essa temática que é a base também desse grande projeto. Para quem não me conhece, eu sou Laís Zérida, sou CEO da HL Soluções Ambientais e atuo na área ambiental há 17 anos. Sobre a HL Soluções Ambientais, é uma empresa de consultoria e assessoria ambiental com 7 anos de mercado, composta por mais de 20 técnicos, entre doutores, mestres e especialistas. A gente já assessorou mais de 450 empreendimentos de vários portes e áreas de atuação, né, assessorando para regularização ambiental, como também elaboração de estudos e planos ambientais. Para quem tiver mais curiosidade sobre a HL, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que vocês irão diretamente para o nosso site, onde tem mais informações. Sobre a nossa atuação nesses 7 anos de mercado, a gente sempre compartilha esses números no sentido de demonstrar a relevância do entendimento, né, da temática e do quão é necessário para o desenvolvimento não só do Estado, mas também de demais unidades federativas do país. Tá? Então, nesses 7 anos, a gente já deu assessoria para mais de 1.200 licenças e autorizações ambientais, já elaboramos 822 estudos ambientais, 7 EIA-RIMAs, e atualmente está na nossa pauta, né? A gente está assessorando 58 processos de licenças e autorizações e elaborando 36 estudos. Então, esse cenário, né, de mais de 2.000 soluções ambientais entregues, faz com que a gente consiga trazer um panorama de forma bem clara e objetiva sobre essa temática tão relevante que é regulatório ambiental, licenciamento ambiental. Fazendo uma contextualização, mediante a necessidade, né, que essa nova, vamos dizer assim, esse mundo moderno requer com relação ao desenvolvimento. O meio ambiente é um dos fatores, uma das personas, vamos dizer assim, que vem sofrendo grandes pressões com relação, principalmente, à utilização de recursos naturais e os impactos perante o meio físico, biótico e social. Então, entendemos que, de fato, o desenvolvimento é necessário, principalmente quando a gente fala de melhoria de qualidade de vida, mobilidade social, mediante a geração de empregos, mas nós não podemos esquecer de cuidar do meio ambiente, né, principalmente garantindo as futuras gerações, e uma sustentabilidade com relação à longevidade a longo prazo, para a gente conseguir realmente manter esse desenvolvimento. Então, é muito difícil desassociar desenvolvimento com licenciamento ambiental. Então, é a base onde todo o regulatório, todo o arcabouço legal associado ao licenciamento ambiental, ele tem uma fundamentação muito técnica, onde sempre o objetivo é proteger, conservar e mitigar os impactos junto ao meio ambiente. Então, como missão, que é da HL, de todo o time, que é promover, fomentar o desenvolvimento sustentável por meio do conhecimento, ajudando as empresas a cuidar do licenciamento, essa é a nossa maior expertise, acreditamos que é o melhor caminho para a gente contribuir, de fato, para um desenvolvimento sustentável, e não diferente, né, para o nosso querido estado. Eu costumo dizer que sou uma cearense apaixonada pelo estado do Ceará, e o que a gente realmente puder fazer e contribuir para que o desenvolvimento sustentável aconteça, estamos, né, à disposição. Inclusive, esse workshop tem esse principal intuito. Tá? Então, fazendo essa correlação, desenvolvimento sustentável com licenciamento ambiental,
Nós trazemos essa temática hidrogênio verde, acho que todo mundo tem visto, principalmente nos jornais, várias catástrofes ambientais em vários países, praticamente em todos os continentes do mundo, e de uma forma muito acelerada e muito intensa, nunca visto na história, né, da humanidade. Então, vem a preocupação de como realmente diminuir esses impactos, associado a algumas temáticas que foram provocadas mediante também esses eventos que aconteceram ultimamente, onde, de forma geral, o hidrogênio verde aparece como uma das principais soluções, a mais factível e, de certa forma, a que está disponível de forma mais célere para acontecer. Né? Então, quando falamos de hidrogênio verde, a gente consegue correlacionar com um grande impacto na mudança climática, na descarbonização dos processos, no atendimento das metas bem ousadas da Agenda 2030, 2050. Então, o hidrogênio verde também está associado com uma grande inovação, realmente buscando a sustentabilidade, como eu costumo dizer, com o aquecimento global, não tem como a gente esfriar a Terra, né? Então, a gente precisa mesmo já tomar medidas, é um futuro que, na minha concepção, já começou, o hidrogênio verde já faz parte do nosso dia a dia aqui na HL, e a intenção desse evento é que também faça parte do dia a dia de vocês, para que juntos a gente consiga fazer com que esse projeto aconteça, né? E essa mudança, desde a matriz energética, a utilização de combustíveis, além, não sendo mais combustível fóssil, também faça parte da vida de vocês. Tá? Então, trazendo para essa vertente, que é o meu tema de abordagem, o regulatório ambiental é um conjunto de regras, normas e instrumentos, todos com o objetivo de preservar, conservar e garantir realmente a manutenção dos recursos naturais, já que são finitos, e nós precisamos, sim, se preocupar com isso. Para iniciar essa abordagem, eu gostaria de trazer alguns conceitos que são fundamentais para que a gente entenda o regulatório ambiental e a sua relevância, tá? O primeiro deles é o que é aspecto ambiental e impacto ambiental. Aspecto ambiental é todo elemento, seja produto, subproduto, rejeito, que seja gerado por uma empresa, por uma organização, e que ele possa interagir, né, com o meio ambiente durante ou a longo prazo. Então, por exemplo, um tipo de aspecto, resíduo sólido, efluente, né, são aspectos ambientais que podem interagir com o meio ambiente, e caso esses aspectos não sejam controlados, mitigados, ou até mesmo eliminados, muitas vezes, eles podem causar um impacto ambiental, que o impacto já é o efeito, já é a modificação do meio ambiente resultante, né, desses aspectos ambientais que são gerados pelas organizações. Então, é sempre essa correlação de causa e efeito, onde o aspecto é a causa, o impacto é o efeito, é a consequência. Então, se eu não gerenciar os resíduos sólidos da minha empresa, né, gerados no meu processo, eu vou gerar um impacto ambiental. Então, esse conceito é fundamental, porque as atividades que são passíveis de licenciamento são as atividades que geram algum tipo de aspecto, tem algum aspecto ambiental que gera algum impacto ambiental. Então, por isso, essa relevância. Outro conceito importante é a diferença entre impacto local e impacto regional, porque é fundamental para a gente definir quem vai licenciar e qual o tipo de licenciamento, né? Então, de acordo com a resolução COEMA número 7, que é um marco regulatório muito importante para o Estado, vou falar um pouquinho mais lá na frente, impacto local é qualquer alteração do meio ambiente decorrente de atividades que manifeste todos os seus efeitos dentro de um território de um único município. Então, é uma percepção bem geográfica, onde é considerado impacto local a atividade que é realizada dentro do município, e seus impactos permanecem naquele limite geográfico. Então, todos os outros são considerados impacto regional, ou seja, atividades que são realizadas em 2 ou mais municípios, ou também que os seus impactos atinjam 2 ou mais municípios, tá? Então, esses conceitos são bastante relevantes para o nosso entendimento da aplicação do arcabouço legal para o regulatório ambiental. Outro conceito que, às vezes, as pessoas confundem é o que é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, onde ele tem um rito, tem começo, meio e fim,
onde ele analisa duas premissas, né, que é o que é realmente passivo de licenciamento, que é a atividade e a sua localização. Então, eu sempre vou pensar, o que é que eu estou licenciando? É sempre a atividade e o local aonde ela está sendo realizada. E todo esse processo tem como objetivo gerar a licença ambiental, né, que ela é emitida por meio de um ato administrativo, onde o órgão diz, requerente, o seu empreendimento está licenciado, no entanto, mediante esse ato, ele é condicionado a algumas deliberações, algumas condicionantes, caso elas não sejam cumpridas, sua licença não tem validade. Tá? Então, o licenciamento é um processo que, no final, tem um ato administrativo, que é a emissão da licença ambiental. Outro termo bastante relevante é a diferença entre órgão regulador e órgão interveniente. Ao longo de todo o processo do licenciamento, né, a competência é do órgão regulador, que quais são os órgãos reguladores ambientalmente, né, no sentido do âmbito do meio ambiente. São autarquias, superintendências, institutos que fazem parte da administração pública, que tem como objetivo regular as atividades que causam algum tipo de impacto ambiental, seja ela realizada pelo setor público ou privado, e é de competência do órgão regulador o licenciamento. Já os órgãos intervenientes são alguns órgãos também da administração pública que eles participam, que eles interferem no processo de licenciamento. São consultados mediante anuências, ciências e declarações, né? Mas eles não têm a competência de licenciar. Então, o órgão licenciador, que tem a competência de licenciar, mas ele, durante o processo, ele faz consultas em alguns órgãos intervenientes. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui exemplos, inclusive aplicado aqui no estado do Ceará, para o projeto do Hub de hidrogênio. Os órgãos reguladores, por exemplo, o IBAMA, a SEMASSE, a CEMUB, que é, por exemplo, o órgão municipal de São Gonçalo, e IMAC, que é o órgão municipal de Calcaia, que o complexo do PC, ele tem algumas áreas que estão dentro do município de São Gonçalo e outras de Calcaia. Então, esses são os principais órgãos reguladores que vão fazer parte desse processo de licenciamento das empresas que vão para o hub de hidrogênio do PECEM. Já órgãos intervenientes, nós temos, por exemplo, a FUNAI, no caso, se o empreendimento ele está inserido ou está próximo, né, de comunidades indígenas, então, se estiver, faz necessário essa consulta junto à FUNAI. O INCRA, que agora está regulando as comunidades quilombolas, que antes era da Fundação Palmares, mas agora é de responsabilidade do INCRA, certo? Temos o IFAM, para a questão o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Melhorou? Bom dia, me disseram aqui que está dando ruído. Melhorou aqui o áudio, pessoal? Peço desculpa. Para mim está normal sempre. Normal, né? Tá, então vou continuar aqui, tá bom? Então, com relação ao ICMBio e o governo do estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, com relação às unidades de conservação. Então, caso o empreendimento esteja inserido numa unidade de conservação, seja de proteção integral ou de uso sustentável, faz necessário a anuência do Conselho Gestor, normalmente com a unidade de conservação federal, ICMBio ou IBAMA, e estadual, normalmente, é a SEMA, aqui no estado de Ceará. Como também um outro órgão, a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que está correlacionada com a atividade de mineração, e o órgão licenciado normalmente quer saber se aquela área já foi requerida ou não, se tem algum tipo de extração acontecendo, tá? Então, é muito importante essa percepção para a gente gerar o mindset de quando for licenciar, quem é que eu devo realmente procurar e consultar, tá? Pronto. Sobre a legislação ambiental, como o desafio de 20 minutos é bem intenso, não sei se vocês estão com papel e caneta, mas seria interessante, eu trouxe as principais legislações que elas conseguem garantir que o regulatório seja feito de forma completa, tá?
Então, na instância federal, eu destaco duas legislações com relação à competência e qual atividade é passível de licenciamento. Nós temos a resolução CONAMA 237, de 97, que é o principal marco que traz procedimentos e critérios com relação ao licenciamento ambiental. Por exemplo, nela nós encontramos conceitos, tipos de licenciamento, tipos de licença, né, de licenciamento regular, licenciamento simplificado, a validade das licenças. Então, é realmente uma legislação que é bastante importante para esse processo de licenciamento. Em seguida, nós temos a Lei Complementar 140, que ela define a competência do licenciamento. A velha pergunta de quem tem a competência, quem eu procuro para licenciar meu empreendimento. Então, a Lei Complementar 140, ela define que impacto local é licenciado pelo órgão municipal, impacto regional é licenciado pelo órgão estadual, desde que a atividade aconteça dentro de um único estado, e caso ela aconteça entre 2 ou mais estados, passa a ser a competência do IBAMA. Com relação à localização do empreendimento, gosto de destacar o novo Código Florestal, pela Lei 12.651 de 2012, que determina as áreas de preservação permanente, quais são, como delimitar e o que tem que ser feito com relação à sua proteção, à sua preservação. Como também o SNUC, que é o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde nele a gente tem um grupo, né, de áreas que foram estabelecidas como áreas relevantes ambientalmente e que precisam ser conservadas, né, precisam ser preservadas. Então, na instância federal, essas 4 legislações a gente consulta diariamente para estar assessorando os nossos clientes. Com relação ao âmbito estadual, temos a Resolução COEMA número 2, de 2019, que é um importantíssimo marco aqui da gestão ambiental do Estado do Ceará, não só porque ela define procedimentos e critérios, né, do processo de licenciamento, mas também ela traz a possibilidade do licenciamento simplificado, que facilitou muito no sentido de viabilizar o desenvolvimento no Estado, já que tem, né, consideramos, por exemplo, o mesmo critério de licenciamento para uma usina de energia fotovoltaica ser praticamente o mesmo rito de uma padaria. Então, realmente foi um marco bem importante para o Estado do Ceará, como também a COEMA número 7 de 2019, que define com clareza quais atividades são consideradas impacto local e quais atividades são consideradas impacto regional. Depois dessa resolução, realmente facilitou muito esse entendimento, inclusive dos órgãos municipais, que tinha muito essa dúvida quando a gente ia dar entrada no processo, o que era, essa atividade é ou não é impacto local regional. Então, é também um importante marco e que busca também descentralizar a gestão ambiental do Estado, né, tirar essa responsabilidade que era muito direcionada para a SEMAS e também passar para os órgãos municipais. Destaco com relação à ocupação, né, as áreas que são, vamos dizer assim, regulamentadas pelo Estado. Atualmente está em processo de aprovação e praticamente finalização do zoneamento econômico ecológico costeiro do Estado do Ceará. Inclusive, o nosso secretário, Arthur Bruno, tem participado de ter várias audiências, né, nessas 2 semanas, para ouvir mais uma vez a população, os representantes da sociedade, para contribuir com esse material que é fundamental para o licenciamento ambiental. Então, você, investidor, gestor de projetos, do governo, que precisa ter essa percepção se aquele projeto é bom ou não para o Estado, mediante aquela localização, vai ser gerado um banco de dados muito relevantes, né, muito relevante para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Aqui uma percepção do que o ZEEC vai gerar, né? Então, eles mapearam e zonearam aproximadamente 1.700 quilômetros de costa, né? E, inclusive, o Porto do Pecém foi contemplado nesse mapeamento, que com certeza vai ser um grande subsídio para o licenciamento das empresas que estão indo para o hub de hidrogênio verde. Com relação ao âmbito municipal, destaco a Lei de Ocupação do Solo e o Plano Diretor dos Municípios, que inclusive é uma documentação básica que é solicitado até para
requerer a licença prévia, por exemplo, junto à SEMASSE, que é a anuência para fins de licenciamento, que essa anuência ela garante que aquela atividade pode ser executada naquele endereço, naquele local, de acordo com o ordenamento urbano que é determinado por essas duas legislações, né? Então, é importante ter conhecimento, por exemplo, com relação ao Hub, a Lei de Ocupação do Solo, o Plano Diretor de São Gonçalo, por exemplo, e Caucaia. Vamos agora para o passo a passo do licenciamento ambiental, né? Eu que estou trabalhando em uma empresa que vai vir para o Hub, ou eu sou investidor, eu sou empresário, o que é que eu tenho que saber, qual o caminho, né, que terá que ser percorrido para eu garantir um bom licenciamento ambiental do empreendimento. A primeira pergunta, se vocês até puderem, né, anotar, é importante, que vai ser praticamente citado a sequência, inclusive, do processo que a gente faz aqui internamente na HL, assessorando desde a elaboração de um orçamento até a execução do serviço. Então, a primeira pergunta, né, a primeira definição é se a atividade que vai ser realizada ela é passiva de licenciamento. Por exemplo, a HL, né, prestadora de serviço, a nossa atividade não é passiva de licenciamento, porque não temos aspectos e não geramos impactos ambientais relevantes a ponto de ser considerada atividade passiva de licenciamento. Olhando o cenário do Hub, né, as atividades que vão ser executadas, como tem um caráter industrial e de grande escala, são passíveis de licenciamento, mas a primeira definição atividade ou não é passível de licenciamento. Aqui no estado do Ceará, a gente verifica isso na resolução COEMA número 2, de 2019. Outro ponto relevante é com relação ao zoneamento ambiental. A gente já teve casos aqui, inclusive, de clientes que nos procuraram para fazer um orçamento, e para fazer o orçamento a gente já faz um diagnóstico prévio, né, um zoneamento, pegando todo o banco de dados dos órgãos reguladores intervenientes, plotando a área diretamente afetada do empreendimento para saber se existe alguma vulnerabilidade ambiental. E a gente já teve casos, por exemplo, de empreendimentos que foram inviabilizados, a gente não chegou praticamente nem a mandar orçamento, porque nós informamos, né, para o cliente que era impossível a execução da atividade naquela localização por, né, determinados critérios técnicos e legais. Então, é um ponto crucial do licenciamento ambiental, é saber e conhecer o zoneamento ambiental da área, tá? É fundamental, porque isso pode, inclusive, fazer com que pare o projeto ou ele seja realmente viabilizado. A pergunta seguinte é: quem vai licenciar? Né? Mediante a Lei Complementar 140, como a resolução COEMA número 7 de 2019 aqui para o estado do Ceará, a gente consegue saber quem vai licenciar de acordo com a atividade, né? Se ela é passível ou não de licenciamento, e mediante a sua complexidade, área, porte, PPD, potencial poluidor degradador, se o impacto é local ou regional. Então, consultando principalmente a resolução COEMA número 7 de 2019, nós conseguimos definir quem vai licenciar. Isso é importante porque, a partir do momento que eu sei quem vai licenciar, eu também passo a saber a resposta seguinte, que é fundamental, que é quais são as licenças que o meu empreendimento vai necessitar para que ele esteja seguro legalmente e realmente cuidando do meio ambiente, né? Para o caso do hub de hidrogênio, as atividades, como tem caráter industrial, possivelmente será o licenciamento trifásico, que a gente chama, ou licenciamento regular, onde são 3 processos, né, consecutivos. Temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, né, que são consecutivas. Na licença prévia, é o momento em que o órgão tem que ter um entendimento se aquela atividade pode acontecer de fato naquele local. Então, normalmente são pedidos estudos, inclusive o EIA-RIMA, para ter esse entendimento da viabilidade ambiental. Em seguida, tem a licença de instalação, que vai avaliar os aspectos e impactos na fase de instalação. Então, somente após a licença, a LI, é que pode realmente iniciar as obras. E, por fim, a licença de operação, que vai analisar os aspectos e impactos ambientais ao longo da operação daquele empreendimento. Lembrando que cada licença tem sua validade e suas devidas condicionantes. Definindo se a atividade é passiva ou não de licenciamento, sabendo quem vai licenciar e quais são as licenças,
vamos para a próxima etapa, que é reunir e saber quais documentos são necessários para o licenciamento ambiental. Aqui no estado do Ceará, para quem não sabe, a SEMASSE, hoje o processo é 100% online, inclusive a SEMASSE recebeu uma premiação nacional como um dos órgãos mais transparentes com relação aos seus processos, às suas deliberações, o que ele exige durante o licenciamento ambiental. Então, no site da SEMASSE, você tem acesso a todos os checklists, a todas as legislações, os estudos que já estão sendo analisados, a gente consegue simular as taxas de licenciamento, então você que é gestor de projeto, você consegue saber qual o custo com taxas de licenciamento ao longo dos processos. Então, na SEMASSE, a gente consegue ter esse checklist, onde tem uma lista de documentos para cada fase do licenciamento. Inclusive, nessa listagem, nesse checklist, pode ter, por exemplo, documentos onde a gente vai ter que provocar alguns órgãos intervenientes, que a SEMASSE já pede mediante checklist. É um das etapas que alguns órgãos podem interferir ou participar do processo de licenciamento, além do órgão regulador. Durante também o processo de licenciamento, são solicitados estudos ambientais, que são instrumentos importantíssimos para o entendimento da viabilidade ambiental do empreendimento. Então, no estudo é feito um diagnóstico ambiental, como é que está aquele cenário, mediante o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico, que é o meio social. É feita uma contextualização, um levantamento, às vezes de dados secundários, às vezes de dados primários, como o caso do EIA-RIMA. É feito um levantamento dos aspectos e impactos ambientais, onde é feita uma matriz, normalmente, com uma ponderação desses impactos, e é feito um prognóstico no sentido de viabilidade ou não, como seria com ou sem aquele empreendimento. Então, os estudos ambientais são fundamentais para essa percepção, para esse entendimento da viabilidade ambiental dos empreendimentos. Tem vários tipos de estudos, a gente costuma dizer que é uma sopa de letrinhas, né, que internamente a gente se fala RA, ZEA, ZEVA, EIA-RIMA, mas aí tem uma listagem dos principais estudos que normalmente são requeridos, né, pelos órgãos. Esses estudos podem serem solicitados, a gente fala antes, durante ou depois, né, o pós-licenciamento. Por exemplo, a EIA-RIMA é pedido normalmente durante a LP ou LI, os programas básicos ambientais, normalmente LI, LO, então, dependendo da etapa, e tanto o órgão como o técnico tem a liberdade de pedir a documentação ou estudo que ele considera necessário para a sua tomada de decisão. Mediante checklist, protocolado, estudo analisado, temos, então, a licença emitida. Algumas pessoas podem achar que aí acaba o rito ou as obrigatoriedades do regulatório ambiental. No entanto, como eu falei inicialmente, a emissão da licença é um ato administrativo que ele é condicionado, né, com alguns aspectos relevantes para que aquela licença continue válida. Então, dentre elas, a gente consegue também por exemplo, as condicionantes ambientais, aqui, por exemplo, até um registro que a gente faz um monitoramento lá do Porto do Pecém com relação à estação de tratamento de efluente. Então, como principais condicionantes, aqui no estado do Ceará, normalmente é cobrado pela SEMASSE, tem alto monitoramento de resíduos sólidos, de efluente, de emissões atmosféricas, de ruído, relatório anual de monitoramento, execução de planos básicos ambientais, com devidos relatórios de comprovação de realização, e sempre tem condicionantes com prazos, né, e tem condicionantes que a gente também costuma dizer que são orientativas, né, por exemplo, garantir a gestão dos resíduos é uma condicionante orientativa, já apresentar o relatório de automonitoramento seria uma condicionante com prazo. Então, se a licença saiu, é importante que você leia detalhadamente e veja o que foi requerido para não gerar nenhum tipo de problema e deixar o empreendimento vulnerável, como também, principalmente, não deixar de atender as condicionantes que têm a finalidade de cuidar do meio ambiente. De forma bem direcionada para o estado do Ceará, eu peguei aqui um fluxograma que é apresentado pelo Programa Nacional de Licenciamento Ambiental, onde tem, né, inclusive no site, tem todos os procedimentos
praticamente das 27 unidades federativas do Brasil com relação ao licenciamento. Então, mediante essas etapas, com essas perguntas que eu apresentei para vocês, como seria aqui no Ceará, né, com relação à solicitação da SEMASSE, por exemplo. Então, inicialmente, tem a definição se a atividade realmente é passível ou não de licenciamento e quem licencia, né? Se for um município, então cabe procurar o órgão licenciador municipal, sendo a SEMASSE, o empreendedor deve se cadastrar no sistema, no NATU, preencher os formulários, e onde nesses formulários consegue identificar o potencial poluidor daquela atividade, ou a magnitude da sua representatividade, onde se ela for considerada de porte micro, né, ela passa a ser isenta de licenciamento, por exemplo, baixo impacto, a HL é um exemplo de atividade de baixo impacto, então acaba se enquadrando em isenção, e se ela gerar realmente impactos relevantes, ela vai entrar para o processo de licenciamento junto à SEMASSE, que, característica importante, se a atividade tem caráter temporário, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tem uma grande usina ou até uma grande planta industrial que vai requerer um canteiro de obra que vai ser utilizado, ele vai ser estruturado, construído apenas durante a obra, né, do empreendimento. Então, é uma fase temporária, que às vezes os órgãos solicitam uma autorização para aquele canteiro de obra da atividade, não tem necessidade de demais licenciamentos. Então, tem essa característica de atuar em atividades temporárias, e é tanto que a validade da autorização ambiental normalmente é 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. Né? Então, se for atividade temporária, segue o rito de autorização ambiental, onde a SEMASSE analisa a documentação e, estando tudo ok, ela emite a autorização ambiental. Caso ela seja de baixo PPD, potencial poluidor degradador, tem a possibilidade também de ser um licenciamento simplificado, né, de acordo com a COEMA número 7, número 2 de 2019. Então, se for um licenciamento simplificado, normalmente é uma licença única, onde é unificado a licença prévia de instalação e operação em um único processo. Então, é protocolada a documentação de acordo com o checklist, a SEMASSE analisa e toma a decisão no sentido de viabilidade, deferimento ou não daquele empreendimento. Caso a atividade seja de impacto mais relevante, vamos então, por exemplo, para o licenciamento prévio, né, para a licença prévia, onde é reunida toda a documentação, é apresentado para a SEMASSE, né, mediante processo de geração de protocolo, os técnicos analisam a documentação, às vezes nessa etapa do processo pode haver a necessidade de ser provocado, né, algum órgão interveniente tenha que ser provocado, mediante alguma análise ou alguma concepção técnica que o responsável, né, pelo órgão considera relevante. Depois é feita, após a análise da documentação também, é feita uma vistoria técnica para ele ver a realidade da área diretamente afetada. Se ele considerar irrelevante ou necessário algum estudo ambiental, ele emite um termo de referência desse estudo, o empreendedor elabora, por exemplo, um EIA-RIMA, apresenta a SEMASSE, os técnicos analisam, por exemplo, o EIA-RIMA é uma equipe multidisciplinar, onde é feito todo um estudo. É importante também salientar quando é necessário um EIA-RIMA, que possivelmente a maioria das empresas que vão ser instaladas no Hub vai ser necessário, né, um EIA-RIMA. Tem também as etapas de audiência pública, aprovação junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente e, por fim, a emissão da licença prévia. Tá? Então, esse é o rito geral, que também é seguido para a fase de LI e LO. Tá? Então, aqui é uma apresentação da página da SEMASSE, como eu falei, realmente é um sistema que, no Brasil, a gente licencia em outros órgãos e é realmente muito avançado no sentido de transparência, de facilidade para quem está requerendo licenciamento ambiental. Inclusive, no item de checklist, você consegue aqui simular várias atividades que já são pré-cadastradas de acordo com as atividades passíveis de licenciamento, né, deliberada na COEMA 02 de 2019, você consegue gerar o checklist específico, tá? Então, esse é o overview, vamos dizer assim, do licenciamento. Então, essas etapas de atividade é passível de licenciamento ou não, quem licencia, qual é o tipo de licenciamento,
mediante essa definição, eu vou iniciar o processo junto aos órgãos, que pode ser um licenciamento regular ou simplificado, e sempre quando houver a emissão, né, de uma licença por meio de um ato administrativo, a gente tem que ficar atento com relação às condicionantes e continuar, que tem a função realmente de cuidar do meio ambiente, tá? Então, espero ter conseguido, assim, a intenção é gerar esse panorama, tá, geral, para que vocês entendam essa sequência e consigam contribuir para as empresas que vocês estão trabalhando ou junto aos órgãos que vocês estão atuando, tá? Então, obrigada pela atenção